Bom, a primeira coisa que você, eu, todos nós temos que entender é que nós não somos judeus. Você, eu, todos nós somos gentios, né? Todos aqueles que não nasceram na dispensação de Israel são considerados por Deus como gentio, estrangeiro. Outra coisa que você tem que entender é que Deus, ele fez dois pactos. Um primeiro pacto é o da lei. Esse primeiro pacto foi dado apenas e exclusivamente para o povo judeu. Não tem nada a ver com estrangeiros, nem com os povos gentios. Você pode ver que quando Deus deu a lei a Moisés, havia muitos outros povos ali ao redor de Israel. Inclusive, Israel, quando peregrinou pelo deserto, lutou e guerreou com muitos desses povos. Então, havia o Egito, havia os jebuseus, havia uma série de gente, né? De povos. E essa lei de Deus não foi dada para nenhum daqueles povos estrangeiros, assim como não foi dada para nós hoje, que somos brasileiros, argentinos, americanos, franceses, né? Africanos. Não foi dada. Essa lei não foi dada para nenhum de nós. Foi dada exclusivamente para o povo judeu. Isso está claro. Deus fez dois pactos, um da lei e outro da graça. Essa sim. Essa aliança foi feita para nós, no sangue do Senhor Jesus Cristo, não no sangue de animais e nem de nenhum outro bicho, né? E sim no sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso aí está bem claro. Até quem não é cristão, até quem é ateu que lê a Bíblia consegue entender isso, né? Que há dois pactos, um para os estrangeiros e outro para os judeus, né? Porque assim como o povo judeu tinha essa lei de Deus para que eles cumprissem, os outros povos também tinham suas próprias leis, né? E no meio desses 613 mandamentos que Deus deu ao povo judeu e mais de 380 ordenâncias, está incluído o quê? O dízimo. Essa coisa chamada dízimo, que não era dinheiro. Deus separou de todas as tribos de Israel, Deus separou a tribo de Levi, né? Os sacerdotes da tribo de Levi. O que faziam esses sacerdotes? Deus, sabendo que ali no meio do povo de Israel havia velhos, havia viúvas, havia órfãos, né? Porque os soldados iam para a guerra, acabava morrendo, deixando a mulher viúva, né? Havia muitos filhos que ficavam sem pai, às vezes morria o pai e a mãe numa peleja, numa batalha. Então, essas pessoas teriam que ser amparadas até chegar na terra prometida. Então, qual era a função do levita? A função do levita era recolher o dízimo, né? Do povo de Israel, da nação de Israel, de todo o povo de Israel, né? Que eles habitavam em tendas. Então, eles tinham ali a terra, eles plantavam, né? E da terra, da plantação da terra, Deus abençoava a terra deles, abençoava o trabalho deles, e da terra ali eles recolhiam, da terra dos animais, de tudo que vinha na mão deles, né, dado por Deus, eles recolhiam 10%, levavam até o templo, até esses levitas, para que esses levitas ali, esses sacerdotes, distribuíssem esses bens entre as pessoas necessitadas. Então, o que é que estava acontecendo? No começo era tudo bem, né? Eles faziam direitinho, mas quando, ao passar do tempo, o que é que eles começaram a fazer? Começaram a ser infiel com Deus. Começaram a não atender mais essas pessoas, né? Os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, né? Do próprio povo deles. Começaram a abandonar essas pessoas, ou não dar o necessário que essas pessoas necessitavam para sobreviver. Então aí Deus mandou esse profeta aqui, chamado Malaquias, ir fazer uma visitinha a esses sacerdotes. Uma visitinha cordial a eles, né? Então Deus, através do profeta, quando foi fazer essa visitinha a esses levitas, que eram os responsáveis pelos dízimos e pelas ofertas, ou seja, pela comida, pelo mantimento do povo, o profeta foi até a eles aqui, ó,
Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E já entra aqui dizendo, ó, o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Quem estava roubando? Era o povo? O povo também, mas por que o povo começou a roubar? Você vai entender. Mas entenda inicialmente que o profeta não foi até o povo, reuniu o povo e começou a falar com o povo. Como os sacerdotes, né? Os pastores hoje, os falsos pastores, os bispos, apóstolos, são tudo picareta, eles ficam dizendo aí que é você que está roubando a Deus. Nada disso. O profeta foi até os levitas e diz o seguinte, Deus, através do profeta Malaquias, manifestado, disse o seguinte, Malaquias 3,6, o tocante no roubo aos dízimos e às ofertas. Malaquias 3,6, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, tá vendo? Deus, através do profeta, dizendo para eles, fez uma reunião com os sacerdotes e disse, porque eu sou o Senhor e não mudo, tá? Porque eu sou bom, porque eu sou misericordioso, porque eu estou tendo paciência com vocês, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso eu não acabei com a raça de vocês ainda. É isso que Deus está falando, por isso vós, ele estava falando com quem? Com o povo? Não, está falando com os sacerdotes, com os levitas. Por isso vocês, levitas, ainda não foram consumidos, por causa da minha bondade. Eu estou tendo muita misericórdia de vocês e paciência com vocês. E veja que ele chamou o quê? Vós, filhos de Jacó. Né? Quem é Jacó? Quem foi Jacó? Um judeu. Você não é judeu, né? Então Deus estava se referindo aos filhos de Jacó. E por que Deus falou Jacó? A nação já era a nação de Israel, mas por que Deus falou Jacó? Porque Jacó, você veja que quando Jacó lutou com um anjo lá no deserto, depois que ele fez aquela picaretagem, né, enganou o pai junto com a mãe e pegou a bênção do irmão Esaú. E ele saiu fugido porque o irmão queria matar ele. Então ele tinha esse nome de Jacó. Se você for pesquisar, você vai ver que o nome Jacó quer dizer usurpador, ladrão. Por isso que quando ele lutou com o anjo, ele lutou com o anjo a noite inteira e o anjo feriu a perna dele. E quando ele caiu, o anjo perguntou, qual é o seu nome? Ele disse, meu nome é Jacó. Aí Deus, através do anjo, falou, já não te chamarás mais Jacó, mas a partir de hoje te chamarás Israel. O que é que Deus estava querendo dizer? Vou trocar até o seu nome, que isso é nome de ladrão, isso é nome de usurpador. Por isso que o Malaquias falou, filhos de Jacó. Na verdade, eles eram israelenses, mas Deus fez questão de chamá-los de ladrão. Malaquias 3,6, porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, ó vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vós vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Quer dizer, desde o dia que saiu do Egito, né, que eles eram rebeldes, se desviavam do estatuto de Deus e não guardavam. Né? Como Deus ali estava se referindo a dízimos e oferta, então ele diz assim, ó, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então eles responderam ao profeta. Deus está dizendo para você se tornar para ele, que ele vai se tornar para vocês. Aí eles, com a cara de pau, dando uma de João sem braço, disseram, mas que havemos de tornar? Que havemos de devolver a Deus? Aí ele diz aqui, ó, Malaquias 3,8, roubará o homem a Deus? Por acaso nós podemos roubar a Deus? Já estavam desconfiados de alguma coisa, que o negócio ia pegar para o lado deles, né? Ou seja, já estava pegando. Roubará o homem a Deus? Malaquias 3,8. Aí Deus responde, todavia vós me roubais. Aí eles vão e perguntam de novo, em que te roubamos? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Tá vendo? Aí alguém pode pensar assim, tá vendo? Ó, o povo roubava o dízimo também, né? O povo roubava as ofertas também. Ele não está falando, Deus não está falando só com os levitas, não, Deus está falando com eles. E o profeta está dizendo, e Deus está dizendo,
Todavia vocês me roubam, vocês e a nação toda. Ou seja, os levitas estavam dando mau exemplo para a nação de Israel. Por quê? Os judeus, que é mão fechada, né? Mas não tem muita mão aberta, né? Reparavam, o povo judeu reparava que os levitas não estavam cumprindo com aquilo que Deus havia determinado. Quer dizer, se a pessoa levava lá 10 carneiros, que eram os 10% do seu rebanho, eles iam lá, pegavam 2, 3 cabritos e dividia com os necessitados, e o resto eles ficavam para eles começaram a roubar. E o povo começou a perceber isso. Então o que o povo pensou? Se o levita, que é um sacerdote, não está obedecendo a Deus, por que eu vou obedecer? Né? Então deu mau exemplo. Você veja que Deus disse a nação toda. Deus não disse mais que alguns ali estavam roubando. Você vê o mau exemplo deles era tanto, né, que Deus disse, vocês e a nação toda agora está roubando. Né? As pessoas que levavam o dízimo direitinho para ajudar os necessitados do povo de Israel, que não tem nada a ver com a gente, com os gentios, com os brasileiros, como já expliquei, eles estavam roubando também. Eles viam a picaretagem, né? É a mesma coisa. A pessoa hoje dá dízimo, dá oferta, dá tudo que, né? Aí vê lá o pastor de Mercedes, de Rolex 200 mil, paletó de 500, né? Andando de helicóptero, de avião, comendo as melhores comidas, as melhores bebidas, enquanto o povo de Deus está na miséria, né? É o obreiro com sapato furado, passando fome, né? Andando a pé, morando na favela. Né? Não que seja desonra morar na favela, mas no caso deles que vivem dizendo que dá dízimo, dá oferta e são abençoados, cadê essas bênçãos? Você está aí há 10, 20, 30 anos dentro do sistema religioso de todos eles, né? Católico, evangélico, cadê as suas bênçãos? Né? Então, o povo começou a perceber, né? Então você também deveria, nesse caso aí, você também deveria perceber, né? Quem dera que você abrisse os olhos para perceber isso, né? Que só ele, que igreja é essa, que só o pastor fica rico, só o apóstolo, só o bispo, só essa gente está bem, enquanto o povo está vivendo na miséria. Eu conheço pessoas que iam até a pé, né, para a igreja para poder ir lá servir como obreiro, né, ficar lá, né? Como é que uma pessoa dessa pode orar para uma pessoa crescer economicamente se ela própria, que está ali, tem até um cargo, né, está lá passando uma situação difícil, às vezes não tem nem o que comer em casa, sem contar as brigas com os familiares, com as pessoas em casa, porque as pessoas verem aquilo e ficam escandalizadas, seu próprio familiar fica escandalizado de ver você numa situação dessa, e tudo que você pega na mão, você também tem que levar, né? Você já está servindo com a sua vida, 1, 2, 3, 4, 10 anos, e ainda tem que dar dízimo, dar oferta, vender jornal, sair para evangelizar, ir atrás de clientes para o Caim Macedo. Veja se essa gente vai e sai para evangelizar. Não, ele está lá no escritório dele confortável, no carro dele confortável, né? Carro não, né? Que são máquinas que eles têm, tem até Mercedes, né? Enquanto o povo está sofrendo. Membros, obreiros, jovens, evangelistas, esses pastorzinhos aí que estão aí, coitado, iludido, pensando que vão ser bispos, pensando que vão, né, chegar lá na pirâmide lá. Não vai. Você vai acabar com a sua vida aí, vai envelhecer sem estudo, vai envelhecer sem filhos, porque você tem que fazer vasectomia, e quando chegar no final da vida, que você estiver velho, doente, que não tiver mais nada para dar, que chupar, né, como diz, chupa a cana, né, e joga o bagaço fora, eles vão lhe jogar na rua da amargura, e quem vai ter que lhe segurar é o governo ou a sua família. Isso é, se você ainda tiver família. E eles não estão nem aí. Esse é o seu destino, obreiro, jovem, evangelista, pastor, auxiliar ou não, ou bispo, né, de baixo calão. Esse é o seu destino. Se é que você quer bispo, aí já não está fazendo seu pé de meia. Agora eu creio que a grande maioria estão, né, porque tem ouvido as denúncias, né, que antigamente todo mundo tinha medo de sair desse sistema, né, tinham medo das ameaças, né, mas já viu que o Macedo é um grande mentiroso, né, que todas as ameaças, as maldições dele não se cumprem, né, então quando um saiu, deu a abertura para o outro está saindo, tá saindo todo mundo, né? Ninguém está mais aí inocente. Então o povo estava observando que os levitas estavam enganando as pessoas, não estavam fazendo como Deus mandou.
Então Deus diz assim, roubará o homem a Deus, né? Eles disseram, né? Aí Deus diz, todavia vós me roubais, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Malaquias 3,10. Aí Deus diz assim, agora eu vou dar uma chance a vocês de se consertar e se arrepender. Aí ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa. Tá vendo? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa videira no campo não será estéril. Campo, né? Tá falando de nada, falando de campo. Diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todo mundo ia ver. Então o que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim, vou dar mais uma chance para vocês se consertar. Essa é a última chance que eu estou dando para vocês. Comece a recolher o dízimo e as ofertas e fazer o que eu mandei, que é o quê? Atender os órfãos, as viúvas, os velhos, os necessitados, os doentes. É isso que vocês têm que fazer. Pegue a parte que eu dei para vocês e divida as coisas certas, né? E por que Deus diz trazer a casa do tesouro? Eles não pegavam os dízimos, as ofertas, as coisas, não levavam para uma despensa, para um celeiro? Mas a casa do tesouro que Deus... Para que haja mantimento na minha casa. Agora, Deus mora onde? Deus não mora no céu? Né? Mas você vê que a presença de Deus estava ali. E o tesouro, quem é o tesouro? O tesouro era aquelas pessoas que eram, que eram atendidas, né? Com essas ofertas e esses dízimos. Aquelas pessoas, para Deus, é um tesouro. Na verdade, Deus não está preocupado com dízimo nem com oferta. É porque aquelas pessoas Deus considerava como tesouro. Eram filhos dele também, eram almas. Então Deus disse, para que haja mantimento na minha casa. Para que Deus quer mantimento na casa dele? Qual é a casa dele? A casa dele é o ser humano. A casa dele não é templo de malandrão, né? Nessas igrejas, essas arapucas aí que eles chamam de igreja, que são verdadeiras ratoeiras, antros de heresia, né? De prostituição, de droga, de tudo que você pensar, de assassinato, de tudo que não presta, de falsidade e de mentira, e de distorção da palavra de Deus. E por que Deus disse, me roubais? Por que Deus diz, todavia vós me roubais? Porque tudo é de Deus. Né? O ar que a pessoa respira é de Deus. Né? A terra, os céus, o universo, tudo é de Deus. E se eles tinham fartura, tinham comida, quem deu a eles? Deus. Porque tudo vem de Deus. É por isso que ele diz, está me roubando a mim. Porque tudo que vocês têm é meu. Eu estou dando a vocês, abençoando a vocês, não estou pedindo nada demais, apenas que vocês olhem para os pobres, para os necessitados, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros que viviam ali no meio deles. E depois que vocês saírem daqui, depois dessa reuniãozinha aqui, Malaquias, Deus através de Malaquias estava dizendo, eu quero que vocês convoquem o povo e digam o que eu estou falando aqui para vocês, que voltem a ser fiel, voltem a trazer corretamente os dízimos e as ofertas. Então veja que Deus estava falando com aquele povo, com o povo de Israel. Não estava falando com nenhum de nós, nós não temos nada a ver com aquilo. Inclusive, hoje, depois da nova aliança, nem o próprio judeu é obrigado a dar dízimo, porque o fim da lei é Cristo. Se o judeu não quiser dar dízimo, ele não dá. Eles dão porque é um costume deles, que eles dão nas sinagogas dele, para ajudar os rabinos deles, ajudar as pessoas. O rabino ali divide com outras pessoas, pobres, alguma coisa, faz caridade, não sei o que é que eles fazem, mas não tem nada a ver com Deus. E quando Deus fala que vai derramar bênçãos do céu, quando eles trazem o dízimo, é que Deus ia abençoar a terra. Então Deus estava dizendo, se você não trouxer o dízimo, não fizer o que eu estou mandando, eu vou fechar a janela do céu, a terra não vai produzir mais nada, e o pouco que estiver produzindo, eu vou enviar um gafanhoto devorador, porque se os pobres, os órfãos, as viúvas, eles não podem, os necessitados não podem comer, não podem também participar, então também a coisa vai ficar pesada para o lado de vocês também não vão comer não, porque eu vou permitir que os gafanhotos devorem as lavouras. Gafanhoto, um bicho, um inseto. Não tem nada a ver com demônio, com devorador, com nada disso.
que Deus não ia mandar demônio para o meio do povo dele. E todas as nações, quando vocês forem fiéis, que verem a sua terra, vai dizer, poxa, olha, a terra deles é fértil, tem água, olha que pomar, olha que manga bonita, olha que terra abençoada. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vai ver que aonde vocês planta e faz esse tipo de coisa, tudo floresce. Eu vou enviar, abrir a janela do céu, quer dizer, vou jogar água, vou jogar o orvalho, eu vou fazer com que a semente ela brote sadia, né? Não vai ter praga, não vai ter nada disso. Vocês vão plantar e vão colher numa boa e traga os 10% direitinho. É isso que Deus estava falando. Então, quando Deus intima a eles falando isso, né? Todavia vós me roubais, né? Porque tudo é dele. Né? Existe alguma coisa aqui nesse planeta ou no universo que não seja de Deus? Né? Então ele poderia falar assim, eu ainda estou dando para vocês, estou sustentando vocês ainda estão me roubando. Porque quando você rouba do pobre, do aflito, do necessitado, você está roubando a Deus, é como diz o provérbio. Aquele que oprime o pobre, insulta aquele que o criou. Não roubes ao pobre, porque é o pobre. Está lá, provérbio 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Porque esse pobre uma hora pode clamar e Deus ouvir, e a Bíblia diz que Deus matará aquele que está o oprimindo. Vá lá, Provérbios 22. Observe lá que você vai ver. Então essa farra do dízimo tem que acabar, você tem que compreender de uma vez por todas isso. E tem mais uma, como eu estava dizendo, nem o próprio judeu está obrigado a guardar depois que Jesus fez a nova aliança, nem o próprio judeu, que a lei foi dada para ele, é obrigado mais a obedecer aquela lei de Moisés. Você sabia disso? Se o de judeu não quiser dar dízimo, ele não dá. Por exemplo, eles sacrificavam animais. Você vê algum judeu sacrificando animal, um boi lá no altar, em algum altar? Você vê, sacrificava-se animais. Você vê o judeu fazendo isso? Você vê isso aí na bruxaria, né? Na bruxaria, não é que tem isso, né? Então, se fosse assim, esse sistema religioso que diz que tem altar, tinha que sacrificar lá um animal. Você comprava um boi lá na feira e levava para eles, né? Porque as ofertas que se davam era isso. Você vai lá, compra uma saca de farinha, de milho, seja lá de feijão, do que for, e leva lá para eles, para ver se eles querem. Né? Fala aqui, 10% aqui, toma aqui uma saca de feijão, distribua para os pobres. Eu duvido se eles vão querer, né? Então, porque era isso que o povo fazia em Israel, povo de Israel, não tem nada a ver com você. E tem mais uma, que você não sabe, o dízimo é um mandamento da lei, Jesus cumpriu a lei. A Bíblia diz lá em Gálatas 3:9, que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos aqueles que praticam qualquer coisa, a mínima que seja da lei, e não se submete à graça de Deus, estão debaixo de maldição. Portanto, você que está dando dízimo, olha que nem o judeu é obrigado a dar. Imagine você que não é judeu, que é gentil e que Deus lhe dê uma nova aliança, um novo pacto, que é a graça. Imagine você saindo desse pacto, que é o perfeito, né, que é o pacto eterno, para ir se enfurnar lá debaixo da lei do judeu, que nem o judeu é obrigado a cumprir. Se você dá dízimo, você está entrando debaixo de maldição. Pode ter certeza, na hora que você pegar o seu salário, que você separar 10%, que você entregar na mão desses cães gulosos, desses falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, na mesma hora você estará entrando debaixo de maldição. Faça o teste. Você que continua dando dízimo, dê o dízimo esse mês e veja como é que vai ficar a sua vida esse mês. Fique só observando as coisas que acontecem na sua vida durante esse mês. Para você depois, você manda aqui os seus comentários aqui, o que é que aconteceu. Porque a Bíblia diz, todos, aí a lei é para todos. Todos, seja judeu, seja gentil, seja brasileiro, seja americano, seja quem for, todos que praticarem qualquer mandamento da lei
estão debaixo de maldição, porque a partir do momento que o Senhor Jesus cumpriu a lei e você tenta dizer que vai cumprir qualquer mandamento da lei, você está se pondo maior do que Deus, maior do que Jesus Cristo. Você está fazendo de Jesus um mentiroso. Você está querendo dizer que Deus é um mentiroso, que aquilo que ele fez não tem valor. Por isso você tem que fazer. Entendeu? Então, meu amigo, abra os seus olhos para que Deus ele possa realmente fazer com que as bênçãos de Abraão, que já está dentro de você, dentro do seu espírito, possa se manifestar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho aí das notificações, faça seus comentários também. E também compartilhe o vídeo no Instagram, né, no Facebook, compartilhe com seus amigos aí no WhatsApp, no Instagram, tá bom? No Telegram também. Você pode participar da palavra de Deus, levando a palavra de Deus através desses procedimentos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. E não se esqueça, aquele que dá dízimo está debaixo de maldição.